Oi, gente, cheguei. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar lá o samba da conexão no Instagram. Tudo bem com vocês? Deixa eu arrumar. Olha, eu vou contar um negócio pra vocês. Só a hora que vocês entrarem eu vou contar. Uma coisa que vocês não vão acreditar. Mas eu acho que com certeza já aconteceu com todos. Vamos lá. Tudo bem? Georgia, Renata. Vamos chegando que hoje tem, meu bem, hoje tem com Ricardo Ventura, não minta pra mim, nossa, hoje vai ferver, viu? Vai, Juliana, tudo bem? Vocês estão entrando aonde, Rick? Adrigo, Silvana Maria, boa tarde. Meio-dia no Brasil, aqui na Espanha são 5 horas da tarde. E o sol saiu agora. Gente, agora vai até 10 horas a luz do dia. Então, nossa, a Suíça. Tudo bem, gente? Como é que tá aí na Suíça? Já esquentou? Goiânia. Muito bem. São Paulo, minha terra. Saudade de São Paulo. BH. Orlando. Ah, quanto tempo que eu não vou a Orlando. Tenho muitos amigos aí. Betim, Minas Gerais. Estados Unidos. Tudo bem, Wesley, Helenice? Tá frio, né? Aqui já tá calor, mas hoje choveu, abriu o sol agora. Bom, gente. Cáceres, Mato Grosso, Goiânia, Minas Gerais. Eita! Olha, gente, eu tô impressionada. Tá subindo muito meu número de seguidores nos Estados Unidos. São Paulo também, né? Tudo bem, Daisy? Vamos lá, mamita pra mim, vamos lá, Ricardo Ventura. Bom, hoje nós vamos falar... Ai, gente, sabe o que acontece? Sabe o que eu queria falar pra vocês? Já aconteceu com vocês de colocarem uma blusa assim, que tem fiozinhos, tá vendo? Tipo essa, vocês vão ver que tá tudo puxado, e vocês colocam justamente aquela pulseira que puxa todos. Antes da live eu fui entrando e ia cortando, sabe? Ela despenou a blusa todinha. Por que a pessoa não é inteligente? Fala. E por que a pessoa ainda não tirou a pulseira? Responde. Não há explicação, né? Não há explicação. Muito bem, sim, eu estava em Portugal, mas eu fico em Portugal e na Espanha, tá? Eu me divirto. Portugal, ele não me aguenta o tempo todo. Tá bom? Fico entre os dois. Vamos lá, vamos ver. Quem quer aqui? Não, eu quero aqui o Ricardo Ventura, vamos lá. Bom, né? Porque essa história do Tom Veiga, da morte do Tom Veiga, do Louro José, foi muito... Oh! Hoje conseguimos, Ricardo, entrar de primeira. Exatamente, estava pensando exatamente a mesma coisa, hein? Conseguimos entrar de prima. Hã? Putz, bem-vindo, então, tudo bem? Tudo jóia, um prazer enorme estar aqui de novo com você, com a sua galera e o pessoal aí do Não Minta Pra Mim. E hoje grandes revelações, hein? Muitas revelações, no caso Tom Veiga. Gente, tô até com medo. Olha, eu não vi a entrevista tal, mas eu peguei trechos, né? Não tive tempo de ver toda, mas eu peguei trechos. Agora, antes de entrar no caso do Tom Veiga, na entrevista em si, gente, como você estava absolutamente certo do menino N, né? Infelizmente, né? Infelizmente, certo. E a gente bateu, lembra? A gente bateu várias informações ali que acabaram se concretizando, né? A primeira delas é que o Jairinho, né? Ele já tinha um passado, e eu falo na minha análise, então para quem não viu a análise ainda, vai lá no meu canal, Não Minta Pra Mim, tem mais de 2 semanas e meia, 3 semanas, ainda estava no início do caso. Eu, na realidade, fiz a análise acho que no dia seguinte que o Cabrini disponibilizou, e eu achei muito estranho a forma que ele se comunicava, porque linguagem silenciosa não é só microexpressões, são 7 protocolos, e um deles é a narrativa. E muitas vezes, pela narrativa, a gente pega muita coisa. E ali eu percebi muitos traços, né? Muitos traços de psicopatia, né? De uma frieza, de uma maneira de se expressar que não é da normalidade de uma pessoa que a gente considera comum. Eu falo que ninguém é comum, né? Todo mundo é um pouco louco, um pouco maluco, cada um tem suas taras, as suas maluquices, as suas compulsões,
mas muitas vezes são aceitas pela sociedade e outras não, né? Então, obviamente, a gente tem aí padrões que elas são muito escancaradas, principalmente para quem domina essa habilidade da linguagem silenciosa. E outra coisa que me chamou muito a atenção, onde eu assusto, né, e eu assustei mesmo naquele momento, é quando ele lembra do menino, olha para o lado da lembrança, aponta para o chão e ainda diz aquelas extensões dos hematomas. Nenhuma situação que ele estava relembrando quando ele entra no quarto. Ou seja, naquele momento, nenhum deles, supostamente, sabia que o menino estava com lesões, até porque as lesões foram descobertas pelo IML, né? Pelo Instituto Médico Legal. Então, quando ele lembra, ali para mim foi um grande ato falho, que o inconsciente dele pregou uma falha ali nele, pregou uma peça nele. Já a mãe, a Monique, logo no início eu falava, essas fotos me incomodam. E não tinha nenhuma foto ainda vazada, eu só tinha aquelas pequenas fotos que vieram a público, né? Depois descobriram que ela fez selfie na delegacia, que ela foi fazer o cabelo, né? E a maquiagem. Aquela selfie, será que aquilo é real? É real, mas aí que tá, Márcia. Ali, ela também, para mim, ela traz muito traços de narcisista, né? Mas da patologia e não do adjetivo, como eu falo, que ficou meio popularizado, tipo, aquela pessoa é narcisista, que quer dizer que é uma pessoa aparecida, uma pessoa com ego exacerbado, com uma pessoa cheia de si. Não, o transtorno. Porque o transtorno, ele te tira da realidade. Tanto te tira da realidade que ela fez selfie na delegacia. Ela foi para fazer cabelo e maquiagem, né, no dia seguinte e tudo mais. E quando eu vi aquelas fotos lá atrás, quando ainda estava no Cabrini, eu disse, essas fotos me incomodam. Mais uma vez, isso é rito da mensagem. O que é isso? Não é só minha expressão, não é só o que a pessoa fala ou deixa de falar, mas qual é a mensagem que eu estou passando nessa linguagem silenciosa, por exemplo, de fotos. Então, ela sempre se colocava em primeiro plano. Todas as fotos que eu vi, ela estava em primeiro plano, e o filho em segundo, e o filho em segundo, e o filho em segundo. Já do pai biológico, é o contrário. O filho está na frente ou lado a lado. E é engraçado que eu fui fazer uma entrevista... Gente, é muito interessante isso. Porque a gente pode perceber até nas fotos das pessoas que a gente convive. Quem que a pessoa costuma colocar na frente. É um detalhe interessantíssimo esse. E você sabe que eu fui, inclusive, lá na... Foi muito interessante, eu fui lá na Kátia. Nós já vamos falar do Tom Veiga, peraí. Lá na Kátia Fonseca. E o pessoal da produção, quando eu estava falando sobre o caso, e aí eu falei das fotos, eles falaram assim, nossa, peraí. Aí uma menina lá da produção falou, deixa eu ver o meu Instagram. Aí ela foi correndo para ver como é que era a composição de fotos dela em relação ao filho. Ela olhou e ela falou, nossa, os meus filhos sempre estão na frente. Nossa, os meus filhos estão abraçados e eu por trás. Ou seja, a mãe inconscientemente e o pai, o arquétipo materno e paterno, exatamente de agasalhar, de proteger, entendeu? Então, esse lance de colocar em primeiro plano é inconsciente. E ali me chamou muita atenção. E eu falei, cara, aí tem coisa também, né? E aí aí a polícia agora abriu para todo mundo. Fotos que foram apagadas e toda aquela situação revelou-se que ela tinha muitos aí transtornos, ou pelo menos traços de narcisistas. Mas eu dei esse furo lá atrás. Nenhum traço que justifique tamanha crueldade, mas enfim. Bom, vamos lá. Ok, infelizmente, esse caso do menino é chocante. Hoje eu mostrei aqui também um caso no meu top 5 de uma mãe que matou os 3 filhos. Inclusive de 6 meses, 6, 2 e 3 anos. Quer dizer, olha, gente, tem cada patologia. A mente é capaz de cada coisa que a gente julga absurda, né? Uma mãe matar um já é demais. Matar os 3 e supostamente normal. Bom, enfim. Bom, vamos lá. Caso Tom Veiga, uma morte que precoce, né? Porque jovem, um cara super querido, e de repente essa polêmica vem à tona que também não sei se está confirmado ou não, o pedido de exumação do corpo, porque
apareceu a grande disputa pela herança, que eu também não sei o valor da herança, ninguém fala, mas deve ser alguma quantia que faça sentido todo esse movimento. Mas aí começa a se descobrir o quê? O lado não tão glamuroso da vida. O relacionamento, não é? A violência, mas aí a violência por parte da mulher, Ricardo. Sim, exatamente. Você sabe que é interessante, né? Eu falo que ali a vida imitou a arte, né? Porque são tantos elementos ali lúdicos e persuasivos e de trama, né? E de pontos fora da curva que você fala, cara, não é possível que isso esteja acontecendo na vida real. Então, a primeira coisa, né? Como você disse, e é legal. Eu já Voltou. bloqueei aqui. Então, voltou, teu áudio sumiu. eu bloqueei, estavam chamando aqui, eu bloqueei. Então, a primeira coisa, por isso que eu sempre falo, eu não analiso guetos. Eu falo que a segregação, e ela está muito grande, as pessoas não estão percebendo, né? É uma segregação ideológica, é uma segregação de homem e mulher, negro e branco, hétero e gay, cis e trans. E eu falo, eu não analiso características, eu analiso pessoas. Enquanto a gente ficar acreditando que existe salvo-condutos para algum tipo de características e julgamentos de punição para outras, então, tipo, é mulher, então ela tem razão. Não, é homem, então ele tem razão. É gay, então ele tem razão. Não, é homo, é hétero. Não, é negro. É idoso, é santo. Então, se você dividir em características, você vai se surpreender e muito provavelmente você vai errar na sua vida. Então, quando você levanta essa lebre, e é muito importante, e às vezes, e eu não vi ninguém falando isso, viu, Márcia? Ninguém falando. Não vi ninguém falando. Nem eu falei na minha análise. Que é o quê? Ali era uma mulher agressiva com um homem. E é engraçado que a sociedade muitas vezes fala assim, mas ele é homem? Ele não revidou? Ele não bateu? Como se tivesse algo natural, que o homem fosse o agressivo e a mulher sempre a vítima. Então você já levantou uma lebre aí, uma posição que realmente chama muita atenção e é uma verdade. Existem muitos homens que apanham, sim, de mulher. Eu conheço. E tem vergonha de falar. Eles são submissos ao extremo. Não é meu marido, não. Poderia ser, deveria ser, mas não é. Mas eu conheço homens... Gente, agora estou falando sério, sem brincadeira. Eu conheço homens que apanham de mulher. Não conheço muitos, mas eu conheço. Exato, não são muitos, mas a gente conhece que pela quantidade que as pessoas acreditam que não existe, são até muitos. Né? E são extremamente submissos às vontades ali do feminino, né? Então, é óbvio que o ao contrário é muito maior. Homens agressivos é muito maior, né? Mas eu estou dizendo que isso não elimina esses pontos fora da curva. Por isso que eu falo, são muitos pontos fora da curva nessa história. Então, agora eu quero que você pergunte aí o que você quiser, Márcia. Eu vou só dar uma piorada. Pronto, voltei. Não, eu vou perguntar o que eu quiser, não. Eu vou perguntar o seguinte, olha, você viu o depoimento que ela deu para o Cabrini, quando eu fiz a chamada da nossa live, então, aí as pessoas comentaram muito embaixo no meu feed o seguinte, não acreditei em uma palavra, pareceu muito fria, pareceu teatral, aquele choro não me convenceu. Quer dizer, já de impacto, me parece que ela causou assim, uma estranheza total. Eu não vi uma pessoa dizendo, acho que sim. Será que as pessoas estavam já predispostas pelo fato da agressão ter acontecido e ter sido comprovada, até acho que ela mesma disse que não foi bem assim, que as pessoas estavam predispostas a não acreditar nela? Ou o que foi que aconteceu? Por que as pessoas já se alarmaram? Não, exatamente. Existe, né, essa... O que acontece? A gente vai formulando nossos pensamentos e as nossas conclusões baseados naquilo que chega pra gente, né? E aí é que tá. E hoje na internet chega muita coisa picada, muita coisa fora de ordem, muita coisa já contaminada
pela pessoa que está escrevendo aquele texto ou fez aquele vídeo, né? E aí a gente vai formulando ali. O que eu vejo naquela entrevista, inclusive, daqui a pouco não está ainda no meu canal, daqui a pouquinho vai ser liberado, então assim que acabar aqui a nossa live, corre lá pro Não Minta Pra Mim, que vai ser em primeira mão para vocês assistirem. Ainda não está lá, vai ser liberada assim que acabar essa live. O que eu vi ali? 2 pontos muito importantes. Primeiro, você era violenta ou não? Cabrini bate muito nisso, né? Você batia, não batia? Como é que é? Você existia uma agressão ou não? E ela diz que não. Só que, em toda a narrativa dela, por mais que ele tenha falado, por mais que ele tenha ligado, olha, ela me bateu, olha, ela... Vamos dar o viés da dúvida, que, por exemplo, ele poderia estar criando esse conteúdo todo para supostamente ter uma proteção caso na separação ela alegasse alguma coisa, você entendeu? Eu poderia estar arrumando o meu campo ali, dizendo, ela me bate, ela não sei o quê, tô criando álibis, né? Criando álibis. Exatamente. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Existe. Porque a pessoa pode estar, ainda mais que está prestes a se separar e ainda anular o testamento, você pode se armar, né? Para que depois você fale, olha, eu já tinha falado antes, olha aqui, eu já mandei para minha ex-esposa, mandei para o meu melhor amigo e tal. Então você cria, seria um álibi. Importante nesse ponto. Ele já tinha reclamado alguma outra vez? Supostamente não. Não chegou nada. Foi só essa única vez. Mas vamos lá. Quem deveria saber disso, na verdade, é o André Marques, né? Por exemplo. Agora, o que me incomoda ali? O que eu vi ali? Ela muito incongruente quando diz que não aconteceu. Então, ela não refuta o acontecimento. Então, ela não refuta o acontecimento, mas ela cria um motivo para aquele acontecimento ter ocorrido. Então, por exemplo, ela justifica. Dizendo que a briga começou por causa que ela serviu um refrigerante para o filho dela, que queria experimentar ali uma boia, e ele ficou puto da vida, e aí ele começa a encher a cara, e aí ela não quer que ele enche a cara, e aí ela vai esvaziar. Então, o que acontece ali na narrativa? Primeiro, o que ele conta nos áudios, e óbvio, ele não sabia que ele ia morrer, né? É completamente diferente com a explicação que ela dá. Ou seja, ela busca assuntos satélites para justificar a suposta briga. Ela diz que não há agressão. Só que toda vez que ela diz que não há agressão, é com muita raiva. Lembrando que ela tem cacuete. Eu vi muita gente falando assim, nossa, mas ela mexe muito a cabeça, ela vira, ela faz... É porque ela tem uns cacuetes muito fortes. Então, eu, como analista, tenho que tirar esses cacuetes e tenho que entender esses cacuetes para que eles não contaminem a análise. Então, ela faz, às vezes, uma hora com uma cara de nojo, mas é o cacuete dela, de jogar o cabelo. Então, eu tenho que eliminar isso e entender, inclusive, se esse cacuete aparece nos momentos de estresse. E é exatamente o que acontece. Ou seja, quando ela está nervosa ou quando ela não tem certeza daquela situação, o cacuete vem mais à tona. Para mim, a agressão ocorreu, já vou dar até aqui o spoiler, a agressão ocorreu, ela não consegue justificar a história, ela busca assuntos satélites, ela busca uma narrativa que não está dentro daquela situação e mais outras coisas também. Então, o primeiro ponto é esse. Ela não foge do que ocorreu, mas ela faz um assunto satélite, ela muda e principalmente... Ela quis fazer tipo assim, não foi bem assim, né? E principalmente a mudança de narrativa. Ela tem uma narrativa muito corrida, muito tradicional, como a gente está fazendo aqui. Quando chega nesse ponto, ela muda para o que eu chamo de psicogeográfico, que é o quê? Eu estava aqui, ele estava ali, a boia estava aqui, eu peguei o refrigerante, coloquei aqui, ele pega, aí ele toma, aí de lá ele grita. Então, quando você se coloca dentro de um psicogeográfico, você está entendendo? Tipo, eu vou contando a história como eu estivesse dentro da cena, na maioria das vezes, isso é um ato para que eu não esqueça a minha história não realizada.
Ou Ah, seja, você faz de novo o quadro mental, você monta, né? é. Então, por exemplo, você está aí, de repente você está numa biblioteca. Então, se você fosse contar para mim só, não, quando eu estava conversando com o Ricardo, aconteceu isso, você fala assim, ó, na biblioteca, os livros atrás de mim, quando eu sentei, eu peguei aqui esse livro, aí eu peguei o charuto desse lado. É muitos detalhes de uma maneira psicogeográfica para que eu não esqueça e muda o ritmo da narrativa. Isso é muito importante quando você percebe que muda o ritmo da narrativa. E aí ela volta de novo ao normal. Então, nesses pontos, por exemplo, eu estou contando de novo a história, blá, 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 porque ele era assim, blá, 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 blá. Mas, quando eu saí de lá, eu tirei o selinho do carro, peguei a chave, botei embaixo da porta, e aí você percebe que quando muda essa narrativa, é justamente nos momentos mais críticos de relembrar a história. Aí você tem que botar uma bandeira vermelha muito grande, porque pode ter a probabilidade de uma incongruência muito grande. Foi outra coisa que eu identifiquei também. Ô, Ricardo, e o olhar? Como é que Tá. você analisa o olhar? Porque todo mundo está falando muito de frieza, né? E foi no olhar, você identificou essa frieza que as pessoas estão relatando? Então, vamos lá. Quando ela tá tem uma hora que parece até um ato falho, até no momento que ela está chorando muito, e copiosamente, e chora mesmo, aquele choro é de verdade, é um choro biológico, é um choro real, né? Aí você fala, mas é um choro, eu posso buscar esse choro, né, numa lembrança? Pode, que é o que ela estava fazendo, estava lembrando. Cara, ninguém casa odiando, difícil, não é que ninguém. A maioria, vamos falar, porque sempre tem o cara que pega, né, o pelo do ovo, né? Então vamos lá. A maioria das pessoas casam porque gostam, a maioria. A maioria das pessoas casam porque sente alguma coisa. Depois descasam porque aquele momento acabou. Mas não isso não quer invalidar tudo aquilo que você sentiu. Você está entendendo, cara? Tipo assim, as pessoas acreditam que o casamento acabou, então todo o casamento foi uma desgraça. Não, teve momentos felizes, teve momentos de paixão, teve momentos de doação. Não, sabe o que acontece, Márcio? As pessoas precisam parar de acreditar que a vida é uma novela, onde o mocinho tem que ser mocinho do início ao fim e o ruim tem que ser ruim do início ao fim. Não é assim. Na vida real, como eu digo, você todo tem mundo momentos tudo, que você... prisma, né? Você tá bem com seu filho, às vezes você não tá. Às vezes você tá bem com a sua mãe, às vezes você não tá. Que nem agora tá na moda de mães narcisistas. Ai, minha mãe é narcisista, por quê? Não, porque ela brigou comigo. Vai te catar. Você tá entendendo? Tipo assim, eu sou infeliz porque meu pai me poda, porque ele fala que eu tenho que trabalhar. Vai te catar. Você entendeu? A mãe narcisista, o pai psicopata, ele é 100% do tempo assim. Então, acreditar que um casamento, porque você brigou, o casamento tá uma bosta? Não, peraí. Não. Né? Tipo assim, agora, o que acontece ali? Realmente, ela tá muito segura, tá muito, né, fria, né, no sentido, eu não vou falar fria, mas ela está segura e serena contando as histórias e se defendendo. Quando ela conta o que aconteceu, né, de não deixarem ela entrar para ver o marido, que eu achei muito estranho isso aí, eu falei assim, gente, eu queria que alguém perguntasse para os policiais por que ela foi impedida de entrar no apartamento. E os amigos não. Eu achei isso muito estranho. Agora, quando ela diz assim, ele estava ali e aconteceu e o cara me morre. Quando ela falou, o cara me morre, você entendeu, Márcio? Vou repetir. Então vamos lá. Eu casei, eu estava ali, eu estava no Brás, eu queria me reconciliar e acontece tudo aquilo. Aí meu pai vem e fala que ele morreu. Eu falo, e o cara me morre. Eu falei, o cara me morre? Tipo assim, quando você tem um afastamento verbal desse, né? Tipo, podia falar, meu marido morre, meu amor morre, o Tom morre, o meu bebê morre, né? Meu tchutchuco morre. Porque você estava vindo num âmbito de paixão, num âmbito de amor, de reconciliamento. Aí você fala, o cara me morre. É tipo assim, eu tô no shopping com a minha esposa, aí a mulher me some. Pô, que coisa louca, que negócio é esse? Você entendeu? Agora vem cortar meu barato. Né? Então, esse tipo de verbalização a gente usa em humor, né? Ou num afastamento realmente emocional. E não numa situação normal. Sacou? Então, é normal eu falar assim da minha esposa? Se eu falar assim,
Pô, eu tô ali e tal, agora tô aqui no meio da 25 de março e a mulher me some, Katsu. Que saco. Entendeu? Tipo, aí você usa isso. Por quê? De um jeito ou de outro, é um afastamento emocional, porque você está meio que criticando inconscientemente a situação. Isso me incomodou. Esse inconsciente jogando esse tipo de expressão, naquele momento que era um choro copioso ali e tudo mais, me chamou a atenção. Agora, eles estavam para se separar? Sim. E ela disse que não. E aí ela não responde as perguntas. Eles estavam separados, não estavam? Então, é aí que dá uma confusão na narrativa e ela não consegue explicar. Aí o Cabrini fala, mas você estava separando? Ela, veja bem, olha, a gente estava tendo uma briga normal de casal, que poderia ter o reconciliamento e tal. Só que não bate. A narrativa não bate e a linguagem silenciosa de corpo, de afastamento verbal e tudo mais, não batem. Aí é mais uma incongruência. Então vamos lá. Se você está querendo se reconciliar, você não vai pedir um acordo da separação. Então, tipo, olha, eu quero 1 ano de pensão, quero o carro e quero os documentos Se for assim, tá tudo bem. Inclusive, a gente vai se separar numa boa, porque teve uma situação pré-nupcial e a gente não tem filhos, então tá muito simples. Ah, beleza, beleza. Então tá bom. Já saí de casa, já estava com a separação de corpos. E ela mesma diz isso, que ela tira o selinho lá do carro para entrar no condomínio, aquela identificação, e devolve a chave. Ou seja, ela mesma diz que estava numa separação de corpos e que ela aceitou as condições, ou melhor, ela que dá as condições da separação, ele aceita e aí ele vai e assina para que a advogada dele conclua a separação. Ou seja, de fato, ou melhor, como é que eu posso dizer? Por vontade, ela já estava concluída. A separação por vontade, ela só não estava de fato em assinatura, mas em acordo entre os dois e comprovado por material de WhatsApp, material de ligações, já estava concretizada. Só faltava legalizar. Mas assim. E ela disse que não. Entendeu? E ela disse que não. Só que quando ela diz que não, é onde eu vejo várias incongruências. Incongruência nas respostas, incongruências na montar a narrativa, afastamento verbal, histórias circunstanciais, e tudo isso me leva a crer que ela não está sendo verdadeira. Mas, Ricardo, te pareceu que ela estava, nessa entrevista, comovida, amedrontada, na defensiva ou nenhuma das alternativas? Boa pergunta, Márcia. Muito boa pergunta. O que eu vejo ali é uma pessoa com pé no chão, sistemática, pragmática, até porque ela estuda o caso, ela mesmo diz isso. Eu não sei se é o padrão dela ou não, mas o que eu vi ali é uma pessoa pé no chão, sistemática, pragmática, e ela, inclusive, abre o notebook com toda a defesa dela. Ela diz, olha, eu estudei todo o caso, e ela marca ali num bullet point, né, o que ela vai falar, entendeu? Vamos lá, vou dar um viés da dúvida. Eu sou uma pessoa extremamente pé no chão, extremamente pragmática. Então, não importa o que está acontecendo, eu consigo ter um pensamento pragmático, um pensamento passo a passo. Só que não casa com o que ela diz. Você está entendendo? Que perdi o chão, perdi o homem que eu amava. O discurso não... Você entendeu? Então, o que eu vejo ali é isso. É uma pessoa pragmática, centrada, pé no chão, estabelecida e sabe o que vai fazer para brigar pelos direitos dela, né? Então, e esses direitos, na realidade, depois eu falo na conclusão final, são extremamente fragilizados. Por quê? Se a separação estava, de fato, concluída no sentido harmônico das partes, não, só não estava de fato, né? Assim, o legal. Ou estava de fato, não melhor. Estava de direito. Mas estava de fato. Boa. Então estava de fato, só não estava de direito. Essa foi a última vontade dele. Aí vem a segunda etapa. Tá, mas e o testamento? Então vamos lá. O testamento, e aí
é que eu falo, né? Vamos lá, olha as datas. Ele faz o testamento, olha que importante isso. Presta atenção nas datas, pessoal de casa. Ele lavra o testamento no dia 23 de dezembro de 2019. Então, 23 de dezembro de 2019, ele lavra o testamento. Aí ele casa no religioso em janeiro de 2020, menos de um mês depois. Ele casa na parte civil no dia 28 de agosto de 2020. Quase agora. 8 meses. E ele começa o processo de separação em outubro de 2020. Agosto, setembro, 2 meses depois. Então, é uma situação que é estranha. Porque a partir do momento que ele oficializa o casamento, começam as brigas. Sacaram isso? E aí ele pretende separar naquele situação de 2 meses. E aí é o que eu falo, até na minha conclusão final, né? É conclusão para a vida. É muito acelerado o processo. Então, tipo assim, eu conheço a pessoa, aí, de repente, ele tem os motivos para acreditar que ela é o amor da vida dele, a boia de salvação, porque ele sempre fala que ele estava sem nada, não sei o quê, foi a pessoa que acolheu, foi a pessoa que estava do lado e tudo mais. E aí, ele passa 50% dos bens para ela. Cara, você percebe que quem faz isso, e é o que eu sempre digo, isso é para o pessoal de casa, nunca diga sim quando você está muito feliz. E nunca diga não quando você está muito triste. Corre-se o risco de você fazer uma grande cagada. Por quê? 99, quando você está muito feliz, aí alguém fala assim, vamos fazer tal coisa? Vamos! Aí você se compromete com um monte de coisa, você diz sim para um monte de coisa, você aceita um monte de coisa, porque você está numa vibe tão feliz que você não pensa nas consequências. E o ao contrário também. Às vezes você está numa vibe ruim, ou seja, você está triste, numa vibe ruim, e as pessoas vêm te pedir alguma coisa, e aí você fala, não quero. E aí você acaba perdendo também oportunidades. Se eu não me engano... Mas, Ricardo, peraí, mas você viu, eu vi, gente, me corrijam se estiver errado, mas eu acho que eu vi sim, o André Marques disse que naquela semana, ou nos últimos dias, antes da morte, ele tinha tido momentos muito depressivos que preocuparam o André Marques, porque ele estava muito triste por causa do casamento. Certo. Parece que essa separação, ou essa história, ou o desenrolar da separação, alguma coisa estava mexendo muito com ele, que ele tinha conversado muito com o André, e estava bem, o André falou que ele não estava bem. Certo. Então, e é exatamente ela isso. Ela te pareceu uma mulher apaixonada? Porque eu tenho uma outra leitura de toda essa história. Não, você fala apaixonado o quê? Na entrevista? Não, de forma alguma. Ali era, como eu falei, ali é uma entrevista extremamente, com conteúdo extremamente programático, né? Tipo, e aí vai o choro só no final, né? Da situação toda ali, de repente, né? Como eu falei, o choro foi real? Foi real. Ela pode ter vivido um grande momentos de paixão e ternura e amor e carinho. É como eu falo, as pessoas têm que parar de ser preto, branco, ligado e desligado, 1 ou 0. Né? As pessoas têm tonalidades de cinza, né? Então, achar que a pessoa é 100% ruim e o outro é 100% bom, até porque, vai saber, aquele negócio, são coisas que ninguém sabe. Por que o casamento degringolou? A culpa foi de quem? Né? Porque ela diz, o cara estava bebendo muito. Dos dois. É o que eu falo, não tem um lado, cara. É difícil ser um lado só. É ação e reação. Por mais que você seja a vítima, existe uma reação e reação. A gente sabe disso. Ainda mais casal. Às vezes a gente reclama do nosso parceiro, mas a gente, às vezes até de forma inconsciente, provoca. Né? Tem aquela história, não estou tirando a culpa de nenhum, de outro, ou dessa situação. Estou falando no geral. Estou falando de pessoas casadas, pessoas que sabem que muitas vezes falam assim, eu não vou responder do jeito que ele quer, entendeu? Porque já está se sentindo, às vezes, oprimido, sentindo chateado e tudo mais. E, às vezes, acaba uma devolutiva de uma maneira que não é convencional, de uma maneira amorosa e tudo mais. Agora, o que eu vejo aí, pela narrativa dos fatos, a coisa foi muito rápida, fazer um testamento com 50%, né, dos seus bens, e aí ela dele, né, ele tem os motivos dele por conta
ela diz, né, nas entrelinhas, que ele não se dava bem com os filhos viam ele como um cofrinho e tal, e não sei o quê. E aí é problema deles, da vida deles, você entendeu? Agora, é muito rápido. E aí, quando formaliza o casamento, que é no papel, que é em 21 de agosto, veja bem, dados que eu peguei da internet. 21 de agosto de 2020, parece que ali vira alguma chave. Você está entendendo? Parece que ali a chave vira. Opa! E aí alguma coisa acontece, e aí ele começa a se sentir acuado, com medo, a violência. Porque, para mim, na minha análise, parece que sim, que essa briga houve, que essa violência houve, e por conta da narrativa que ela dá, por conta da evolutiva que ela dá para o Cabrini, para mim está muito incongruente a defesa dela. Então parece que sim, a coisa aconteceu, e culmina, aí como eu falo, né, na morte. E aí abre-se um espectro maravilhoso para a teoria da conspiração. Né? Foi assassinado? Não foi assassinado? Foi envenenado, né? De onde saiu essa ideia de envenenamento? Foi por causa do ataque cardíaco? Você viu algum traço disso? Então, aí é que tá, né? Eu não tinha nenhum tipo de análise ali do Tom Veiga, né? Eu analisei ela, o que as pessoas dizem que ele estava deprimido e tudo mais, e possivelmente sim, né? Ninguém fica feliz, por mais que não goste da pessoa, ou até goste, e depois fala, caraca, né? Tipo, não é o que eu imaginava, casei com uma pessoa que não era o que eu imaginava que era. Você vai se deprimir, você vai ficar chateado. E aí isso, misturado com bebida, misturado com os remédios, misturado para você ter um AVC, é 2 pulinhos, né? Porque você, dilata, a bebida é vasodilatadora, a depressão, né, batimentos cardíacos, ansiedade, né, medo. Ele relatou medo para várias pessoas, quis botar câmera em casa e tudo mais. Então, por mais que aquilo, como eu te falei, fosse um álibi, não foi uma mentira. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ou Claro. seja, gravar os áudios e mandar é meio que para documentar o que eu... Sabe Big Brother? Uma vez uma pessoa falou, eu não sei quem foi um cara especialista em Big Brother, que disse o seguinte: toda vez que você estiver lá na casa e tiver um pensamento, fale, porque ninguém sabe o que você está pensando. Sacou? Você vê que no Big Brother as pessoas ficam falando sozinha? Nossa, hoje esse dia está horrível. Por quê? Porque se você só pensar, o público em casa não sabe, né? Então, quando você está tendo algum tipo de emoção, hoje vale muito a pena você documentar isso aí. Através do quê? Mandando áudio, mandando prints, mandando aquela coisa toda, que foi o que ele fez. Então, você vê que ele estava num nível de ansiedade muito grande por produzir isso, mesmo que fosse para se precaver, né? Aí a última pergunta dela, ou melhor, dela para o Cabrini. Vou revelar aqui uma bomba. Ele já tinha dito para um amigo dele, que eu esqueci o nome, você vem comigo para assinar, para desfazer o testamento? Ele falou, vou. Então existia a verbalização e o desejo do falecido, um dos últimos desejos do falecido, que era desfazer o testamento. Vamos lá. Aí ela diz o seguinte, que ele vai no mesmo tabelião para passar a procuração específica para a advogada assinar a separação. Beleza? Aí ela disse, e por que ele não desfez o testamento? Né? Porque ele queria ficar comigo. Não, porque ele não sabia que ia morrer. Simples assim. Ou seja, a minha prioridade naquele momento, qual que era? Era a separação. Você entendeu? Era o mais urgente, era o mais importante e urgente. Agora, qual que era o segundo passo? Vou fazer Agora, por que não fez no mesmo dia? Peraí, Ricardo, peraí. Você está falando uma coisa que assim, é absurda, porque, gente, é o óbvio, imagina. O cara que foi casado com a mulher 8 meses, 10 meses, sei lá. Deu metade dos bens para ela em testamento. É óbvio que ele vai desfazer isso. Hello? Sim. Até porque, assim, vamos lá. Ele fez o testamento num momento de paixão e harmonia. Se essa paixão e harmonia termina, tem sentido manter o testamento? Não, óbvio que não.
Mas por que que ele não fez? Aí a defesa diz, porque ele estava talvez com o ímpeto de voltar. Não, porque ele não sabia que ia morrer. Porque não existia essa urgência. Tanto é que ele fala, eu posso fazer. E é pior que tem essa verbalização, né? Parece que Deus fez a coisa para que ficasse gravado os últimos momentos do cara. Porque ele diz, amigão, vamos fazer isso, mas eu não tenho pressa, até porque eu não estou pensando em morrer. Sem esse áudio, ele falando isso. Ou seja, tá vendo? qual que é? É óbvio. E o que ela, em algum momento, e quando ela reage à possibilidade de ter sido, então, a responsável pela morte dele? Então, aí é como eu falo, aí são extremamente suposições. Aí é algo muito chato, Márcia, que é o seguinte, é o tribunal da internet. Porque no tribunal da internet, todas as pessoas têm uma índole ilibada, né? Parece que as pessoas são todas puras, castas, e que nunca pecaram, nunca erraram, e têm a moral de julgar os outros. Então, agora, e o que ela falou, e isso é uma parte que ela tem razão, que as pessoas vieram a centenas e milhares dizendo que ela foi a provocadora da morte do cara. Isso é de uma crueldade muito grande. Por quê? Porque, primeiro, quem é você, né, que é um observador, nem da família você a julgar um negócio desse? É muito pesado. E outra, e ainda ter a certeza de uma situação dessa, de uma vida de casal, ninguém tem. Agora, ela estava muito, muito firme quando disse que ela não tinha nada a ver com isso. Foi logo no início, né? Porque o Cabrini fala, você tem alguma coisa aí com a morte e tal? Ela disse que não. E aí uma coisa que me surpreende é que a família diz, não queremos exumação. Então, a filha aparece dizendo, cara, isso surgiu na mídia sem nenhuma comprovação, sem nenhum, né, vínculo com a Embasamento. verdade. Então, os filhos falaram que não querem, os irmãos falaram que não querem. E isso me assusta um pouco, Márcia. Porque se o cara tem todo esse imbróglio no decorrer do processo, por que a família também não quer exumação? Isso que me incomoda. Vamos botar o preto no branco? Vamos botar uma pedra em cima disso? Ele foi envenenado ou não? Então vamos fazer exumação. E acabou. E está tudo bem. Por que não querem? Você entendeu? E ela diz que está tudo bem por ela. Pode fazer. Pode fazer. E é nesse momento eu vejo ela mais congruente. Tanto é que nesse momento ela não tem cacoete, nesse momento ela não está nervosa, nesse momento ela está mais tranquila. Agora, quando fala da briga, quando fala que eles estavam reatando, quando fala que não existia separação, aí ela está completamente incongruente. Sacou? Então é isso, né? Quer dizer, então ela tá. Agora, tudo que você está falando, estou pensando o seguinte: veja, se eu sou herdeira, tá certo? E o meu pai ou enfim, meu familiar, deixou 50% dos bens, que supostamente seriam meus, não é? Caso ele não tivesse passado para uma terceira pessoa. Essa que, por acaso, teve um relacionamento relâmpago e que, por acaso, um relacionamento que foi muito turbulento, inclusive com agressão e tal. Eu quero o que é meu. Eu acho que o que é meu foi indevidamente para aquela pessoa indigna, segundo o parâmetro, né, dos conceitos de quem é digno do quê. A única forma, então, de eu conseguir tirar esta pessoa desse direito, que na verdade não é dela, seria através de trazer à tona algum comprometimento dela nessa história. Então, seria exumação. Então, vamos lá. Tem 2 pontos aí importantes. Uma coisa que é bem legal. A gente nem precisa emitir opinião sobre se ela merece ou não, se ela é indigna ou não, ou se ela é merecedora ou não, ou se foi um relacionamento relâmpago ou não. Estou dizendo assim, Márcio, você não precisa nem se comprometer a esse exercício mental. Sabe por quê? A única pessoa que poderia falar isso era ele. E ele disse, eu quero tirar esse testamento. Simples. Não, mas estou falando dos herdeiros. Não, então, mas estou dizendo assim, olha o que é legal. Olha o que é legal nisso. Qualquer coisa que a gente faça vai estar abaixo do desejo do falecido. Que já era tirar.
que era tirar, entendeu? Então, nem ela pode falar, nem os filhos podem, ninguém pode falar. O único que pode falar é o Tom. E o Tom deixou isso gravado em vida, que ele tinha o desejo de tirar ela do testamento e acabar com esse testamento. E não há nenhum outro situação. Ah, mas quando ele foi lá no cartório, por que ele não tirou? É como a gente fala, pode ter sido tempo, pode ter sido senha, pode não ter tido as pessoas ali, ele pode ter que estar corrido, ele tinha outros compromissos, que a gente sabe que não é fácil você fazer. Às vezes você vai em cartório, você pega uma senha. Para que é? Reconhecer firma. Ah, mas eu quero tirar cheque. Ah, não, tira outro papel ali que você vai. Não tinha tempo. Tempo, um monte de coisa. E outra, ninguém está esperando morrer, e principalmente ele. Então, validar que ele não queria tirar o testamento por conta de uma ordem do que foi feito, é a mesma coisa assim. Eu vou no restaurante, aí eu peço a bebida e peço o prato. Aí, se eu como o prato primeiro, é porque eu não quero beber? Não, escuta aí, Ricardo, isso trata-se de um absurdo. Trata-se de um absurdo. Não vamos nem falar disso. Primeiro, porque ele verbalizou. Segundo, porque na cabeça de qualquer um que pensa com o Tico e com o Teco, vai falar por que ele ia querer deixar metade da fortuna dele para uma pessoa que teve um relacionamento relâmpago? Não faria sentido. Que o relacionamento acabou. O relacionamento acabou. Se não existe mais o casamento, existe algum motivo para deixar? Poderia até existir. De repente, mas não é o caso. Ele verbalizou. Tipo assim, eu vi pessoas que já fizeram isso, tipo assim, cara, eu me separei, mas eu vou deixar uma parte sim para minha ex, porque ela cuidou de mim durante muitos anos e tal. Existe uma história, e eu quero, porque ela me tirou da merda naquele momento. Mas aí ele verbalizou, acaba qualquer conjectura aí. Ele verbalizou que ele não queria, né? E nesse ponto é que eu vejo também que a narrativa ela está poluída. Por quê? Porque estão ignorando o desejo dele, verbalizado para mais de uma pessoa, sabe? Agora, o ponto aí, como eu disse lá da exumação e tal, aí outra pergunta que você fez, a exumação acabaria com as dúvidas? Acabaria com as dúvidas de que ele não foi envenenado. Assassinado. Né? Envenenado por veneno, envenenado por hiperdosagem de remédio, ou ele mesmo pode ter tomado muito remédio e acabou que fez mal, né? Porque às vezes a pessoa está tão desesperada que toma uma porrada ali de calmante ou de qualquer coisa ali para estabilizar o humor e acaba dando uma intoxicação. E aí você saberia, né, até a causas-morte ali em relação ao que aconteceu. O que eu estranhei foi esse tipo, não precisa fazer. Você entendeu? Mas isso não ia sedimentar que ela participaria do testamento por conta disso. São coisas completamente separadas. Uma coisa não invalida a outra, né? Exatamente. Uma coisa invalida a outra. Então, assim, pela sua análise, o que a gente concluiu foi que, com relação à agressão, existiu a agressão, ponto. Existiu. Né? Ela não foi convicta, ela não foi firme na narrativa, porém, com relação agora a um maior envolvimento na morte dele, etc., ela te pareceu firme, né? Exatamente, é isso. Me pareceu firme. Tipo assim, cara, eu não tenho nada a ver com isso. E aí me pareceu firme. Como eu digo, linguagem silenciosa não é determinante, mas ela te direciona. Eu colocaria isso como um parecer. Né? E eu falo isso na conclusão. Falo, olha, me pareceu muito firme aqui. Agora, em relação à briga, em relação a ele não querer se separar, isso não. Isso, para mim, tá muito claro. Existem muitas incongruências na hora que ela diz que não houve a briga e também que ele estava já balançando de novo, querendo voltar. Isso, para mim, eu não consegui enxergar isso, não. Para mim, está incongruente, essas afirmações dela. E te pareceu... tudo bem. Agora, e te pareceu em algum momento que ela estivesse incomodada com a questão de ter ficado com essa herança, apesar de, né, não ser um direito real? Não. É aí que tá também, né? É tipo assim... sabe o que acontece, Márcio? Você quer conhecer uma pessoa de fato, dê dinheiro ou poder para ela. Você botou muito dinheiro na mão de uma pessoa, botou muito poder na mão dessa pessoa, você vai realmente conhecer essa pessoa. Então, é tipo assim,
é pouco relacionamento. Mas tudo bem, a minha régua, né? Eu não vou colocar a minha régua. Mas você percebe que, assim, não há motivos para isso, né? Não há motivos para tanto, não há motivos para essa briga, até porque já existia um consenso do que eu iria receber na separação. Ela põe os termos. Eu quero receber um ano de R$ 10.000 por mês, 10.100, que é 10 salários mínimos, e quero o meu carro, né, que eu uso para o meu nome, e eu quero os documentos do carro do meu pai. Que eu não entendi isso. Me parecia que, de repente, o carro já era do sogro, mas não tinha acesso aos documentos. Parece que é isso, né? E então, você percebe que não bate, né? O que aconteceu foi o seguinte: acontece a morte, aí muda-se as vontades. Você entendeu? A vontade estava sendo uma. Aí, de repente, acontece a morte, agora eu já não quero mais isso. Agora eu quero outra coisa, né? E outro ponto também, que foi... do nome, né? Isso também me chamou atenção. Tipo, eu quero permanecer com o sobrenome Veiga. Eu quero continuar sendo a viúva. Você entendeu? Por quê? Aí é conjecturas. Vamos lá. Eu não estou dizendo análise, mas estou dizendo conjecturas. Ou seja, o que acontece no mundo? Se eu sou a viúva, eu posso ter direito a proventos futuros em relação ao que incidir no nome Tom Veiga. Sacou? Então, se tiver algum tipo... Apesar que o Louro José é da Ana Maria Braga. Poucas pessoas sabem disso. O Louro José, a marca Louro José, o Louro José, a criação, é tudo dela. Ele era o cara que só mexia e dava vida ao boneco. Mas a marca Louro José, o boneco, tudo que foi feito, por exemplo, de mídia e tudo mais... Agora, vai saber se ele tinha algum contrato para receber algum royalties. E se esses royalties continuarem, incidiria futuramente nos herdeiros. Você entendeu? É muito estranho. Olha, gente, sabe o que eu acho, Ricardo? Sim, eu não fiz análise nenhuma, obviamente, porque não é meu métier, é o seu. Mas o meu também é um pouquinho do feeling dessas histórias que a vida conta. Aí tem coisa que ainda vamos descobrir. Porque não está batendo. Porque, primeiro, se eu não quero me casar em comunhão de bens com você, eu também não quero te dar metade do meu patrimônio, caramba. Ponto. Pois é, mas vamos lá, de novo, né? Isso são conjecturas nossas. Mas se ele ficou com vontade de fazê-lo, por que não? É dele, entendeu? Então é que nem eu falo. Tudo bem. Essa vontade voltou. Essa vontade aconteceu. Ela mudou. Tudo bem, claro, porque ele não fez com um revólver na cabeça. Ele fez. Mas já mostrava que não foi a intenção. Porém, Ricardo Ventura... Porém, mudou. Mas por que ele mudou? É assim, ó. Ricardo, vamos fazer uma live amanhã? Não, Marcia, amanhã não posso. Tá. Mais tarde, Ricardo, queria fazer a live com você amanhã. Não, Márcia, eu já te falei que amanhã não posso. Mais tarde, uma mensagem. Ricardo, faz a live comigo, vai. Aí, mais tarde, mas, Ricardo, e se eu mudar o horário? Você entendeu? A insistência é que leva essa mudança num período tão curto. Não é isso, não? Ou a pessoa não quer hoje, daqui 6 meses você acorda e fala, pimba, hoje eu vou lá e vou mudar. Você falou uma coisa extremamente importante nesse detalhe. Então, vamos lá. Ele teve a vontade de fazer o testamento? Sim. Botaram revólveres na cabeça dele? Não. Agora, o que aconteceu para que essa vontade mudasse? E aí vamos lá. Aconteceu algum fato entre o testamento e o final? Sim, aconteceu. Porque se não tivesse acontecido nada, aí, mais uma vez, seria uma situação de tipo, cara, por que vocês querem me tirar algo que é de meu mérito e do desejo, que o cara teve esse desejo real de fazê-lo? Só que, como você falou, houve alguma coisa no meio? Houve brigas, agressões, houve um medo, houve um desespero, houve querer colocar câmeras, houve relatar com várias pessoas, houve um testamento um testemunho em juízo da funcionária lá, da menina que trabalhava lá, menina, mulher, não sei, dizendo que ele relatou várias vezes e viu que ela era muito ciumenta, que ela dizia, bati mesmo, meti porrada no cara. Então, quer dizer,
está tudo muito pronto. Para a justiça, está tudo muito pronto, está muito claro. Eu acho que a justiça vai resolver isso de uma maneira muito simples, né? Porque existe o que é de fato e o que é legal. Para mim, só faltou o legal, porque o de fato está extremamente bem documentado, com falas do falecido, com escritos do falecido, com desejos do falecido, com vontades do falecido. É que o pessoal fala, a coisa mais importante para uma pessoa que morre é você cumprir os últimos desejos desse falecido, porque ele não vai ter mais por quem lutar. Ele faleceu. A sociedade humana, a sociedade que a gente conhece como tal, preza muito os últimos desejos dos seus mortos. Tanto é que se eu não colocar que eu sou doador de órgãos, ninguém tira os meus órgãos, porque eles são meus. Se eu não colocar que... Eu sou. Você entendeu? Então, o desejo do morto, do falecido, ele tem que ser preservado. Mas muito acima do que qualquer coisa burocrática. A burocracia está abaixo do desejo da alma humana. Eu vejo muito isso. Ninguém pode ser submetido a uma lei a qual prejudique o meu último desejo. Sim, nenhuma lei pode ser soberana ao seu desejo sobre aquilo que te pertence, obviamente. Agora, bom, eu vou encerrar para não perder a live, que eu já vou postar. O Ricardo já vai postar lá no canal dele, Não Minta Pra Mim, no YouTube, Isso. Análise já completa. Deve estar lá, inclusive. Deixa eu perguntar, já subiu, Rian? Você sabe se subiu já? Já subiu. Eu acho que já, se não tiver para iniciar, está prestes a iniciar. Então, se vocês quiserem assistir a análise, vai lá no canal do YouTube Não Minta Pra Mim. Vai lá assistir. Agora, gente, o negócio é o seguinte. Obviamente que alguma coisa nessa história tem. Porque a gente não precisa ser o gênio da inteligência, da sabedoria mundial, para saber o seguinte, quantas pessoas morrem que se separaram, que deixaram um testamento e todo esse assunto não começa. Alguma coisa tem. Agora, o quê? Qual a gravidade? Isso aí é que já vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Próximo, que vai acontecer. Agora, no mínimo, um rapaz talentoso, jovem, não é? Teve um final de vida muito, muito trágico, no sentido de ser tão precoce, que ninguém gostaria de estar hoje aqui. Eu não gostaria de estar hoje aqui. Ele era um super querido no meio artístico. Eu não gostaria de estar aqui hoje discutindo alguma coisa que nos fizesse lembrar que a morte do Tom, ou que o desejo do Tom pós-morte não esteja sendo realizado e que ele não tenha paz. Eu sinto muito. Esse aqui é o tipo de assunto que eu sinto muito, mas a gente é obrigado a fazer, apesar de não querer. Ricardo, mais uma vez, show, meu amado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Eu quero fazer a próxima da VTube. Vamos. Vamos, tem que ver. Eu não vi nada dela ainda, mas eu preciso. Estão pedindo para analisar a mãe, estão pedindo para analisar ela. Vai ver, porque, olha, tá um bate-boca Brasil tremendo com esse negócio aí. Então eu vou ver, eu vou atrás. Vai ver? Vamos lá. Vamos lá, gente. Muito obrigada. Eu vou subir a live, Não Minta Pra Mim. A análise já está à disposição. Beijo, Ricardo. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.